Aleluia. Quem está feliz com o Senhor Jesus aí nessa noite? Glória a Deus. Amém. Quantos têm expectativa de receber no Senhor aqui nessa noite? Irmãos, olha, eu fiquei muito animado com esse momento de oração aqui, porque muitas vezes a gente vem para o culto, né? E aí às vezes você tem a tendência de ficar na passividade, entendeu? Quando a igreja se reúne, existe uma grande unção de Deus que é liberada sobre o povo. Você acredita nisso? Só de você sair da tua casa e estar junto com os irmãos, você já está recebendo bênção. É invisível, mas é a verdade. Tem um orvalho caindo do céu agora sobre a tua cabeça. Só por você valorizar a igreja do Senhor. É muito importante a gente vir com esse coração para receber, mas muitos irmãos param por aí. A vontade de Deus não é só que você receba. Sim, eu vim para receber. Deus realmente, o Senhor Jesus quer me servir aqui nessa noite. Quantos vieram para ser servidos pelo Senhor? Mas não para por aí. À medida que você recebe, você também foi chamado para dar, para entregar, para fluir no Espírito Santo de Deus. Diga assim: eu fui. Levanta sua mão direita, diga: eu fui chamado para fluir o rio de Deus. Então quando você ora por alguém, o que você percebe? O rio de Deus saindo de você e tocando a outra pessoa. Quando você ora por alguém e Deus te dá uma palavra, você percebe que a água do Espírito que está dentro de você sai de você e toca o outro. Alguém está comigo aqui nessa noite? Nessas 40 horas, Deus está forjando você para o melhor semestre da sua vida. Você vai receber a unção de Deus, vai ser canalizado, vai ser condensado, uma medida extraordinária da graça de Deus sobre você, para que nesse semestre você flua como nunca antes. Amém? Fala para o seu irmão assim: você está preparado para o melhor semestre da sua vida? Aleluia. O Guerra tá aí? Dá para dar mais um pinguinho de retorno aqui, mano? Só um pingo, por gentileza. Graças a Deus. Irmãos, há 2 semanas atrás nós tivemos um retiro de liderança que foi tão especial com a rede de jovens. Quem estava lá? Levanta a mão para eu saber. Muitos irmãos estavam lá. E olha, foi, eu acho que o melhor retiro da minha vida. Aleluia. Pergunta para o seu irmão assim: já foi para um retiro? Deus ministrou tanto aos nossos corações. O Espírito me lembrou de uma palavra de alguns anos atrás, eu compartilhei com os irmãos, e hoje eu quero compartilhar de novo com toda a igreja. E eu creio que você vai ser tremendamente abençoado pelo Senhor. Você crê nisso? Pode tirar um dedinho, que senão vai dar microfonia aqui. Aleluia. Projeta para mim, Moisés, por favor. 1 Reis, capítulo 5. 1 Reis, capítulo 6, a partir do verso 5, na revista e atualizada. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Contra a parede da casa, tanto tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras, diga assim, câmaras, laterais ao redor. Verso 6, o andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias, para que as vigas não fossem introduzidas na parede. 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. E para orarmos, o verso 8, a porta da câmara, diga mais uma vez, câmara. A porta da câmara do meio do andar térreo estava para o lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e deste ao terceiro. Você tem encargo para que o teu irmão receba a palavra de Deus? Então, tem encargo? Então ore por alguém nessa hora, ministra na vida dele. Ministra, coloque a mão, se for homem com homem, mulher com mulher, coloque a mão no peito dele. Ministra.
Aleluia. Oh, de calamahai. Coloque a mão no teu coração, toda a igreja diga assim: eu abro meu coração para receber a palavra de Deus. Diga assim: depois desses 40 horas, a minha vida nunca mais será a mesma. Amém? Alguém está comigo aqui nessa noite? Alguém está com sede da palavra aqui nessa noite? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Você sabe, olha, eu falo na presença de Deus, todo mundo que, os irmãos obreiros, todo mundo que prega aqui fica empolgado. Por quê? Porque os irmãos são maravilhosos. Aleluia. Eu trouxe um pregador de fora no Retiro, Becária, o filho espiritual do pastor Ricardo Landim. E no meio da palavra ele falou: é bom demais pregar aqui para os irmãos, que os irmãos dão muito glória. Aleluia. Os irmãos são muito empolgados. Então eu sinto aqui jogando faísca que os irmãos logo pegam fogo, amém? Você devia ser assim mesmo, é espiritual. Por quê? Porque à medida que você vai falando, você vai apropriando. A maneira de receber as coisas de Deus é abrindo a sua. É assim que é, acredite em mim. Não é show, não é teatro. Não. A Bíblia fala: crie por isso. Então, à medida que a palavra vai sendo semeada no seu coração, você tem que abrir a sua boca e pegar a palavra. Amém, é para mim, é isso mesmo, aleluia. Deus está falando comigo, essa semana, tem que abraçar. Entendeu? Só de abrir a tua boca. Quem aqui participa da live com o pastor Wilson todas as manhãs, 7 da manhã? O que ele fica os 3 primeiros minutos falando? Abra a tua boca, é assim ou não é? Declara, escreve aí no Instagram. Escrever é poderoso, mas mais poderoso é dizer: eu sou amado do Pai, Deus tem coisas boas para mim, esse semestre vai ser o melhor da minha vida, a minha esposa é frutífera, ela é linda, o meu casamento é abençoado, os meus filhos vão prosperar. Você devia estar toda hora abrindo a tua boca e declarando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Mas eu nem sei porque eu estou falando isso. Mas voltando, você sabe, o mover de Deus. Hoje eu quero falar para os irmãos sobre as câmaras laterais do templo de Salomão. Mas para te explicar o que isso significa, talvez eu li o texto e não entendeu nada. É um texto difícil mesmo que a gente leu, se você não entender o contexto. Então veja, Deus, a vontade de Deus sempre foi comunhão, intimidade. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que veio se relacionar, é um Deus que veio estar conosco. Tem uma palavra bíblica que a gente usa que é: Deus gosta de tabernacular, habitar, estar junto. É por isso que no seu coração você tem sempre um desejo de comunhão, de estar junto. Você tem ou não tem esse anseio? Por isso que nós somos uma igreja em célula, porque nós gostamos de estar junto. Por isso que quando acaba o culto, os irmãos não querem ir embora, e às vezes a diaconia fica atribulada para tirar as cadeiras. Por quê? Porque a gente gosta de comunhão. Diga, comunhão. Gosta de sair do culto, ir para a casa do irmão e comer pizza. Ou Habib's. Ou não, Habib's não, Habib's. Habib's, em homenagem ao nosso querido pastor, amém? Por que você tem esse anseio no teu coração? Porque você nasceu com a imagem e semelhança do Senhor, está sobre a sua vida. Então todo ser humano tem o desejo de relacionar. Por quê? Porque Deus é um Deus relacional. Então, como Ele é assim, Bia, Ele cria você dessa maneira também, com uma necessidade de estar junto. Deus não criou ninguém para viver sozinho. Esse papo de Deus sim, igreja não tem coisa mais infernal do que essa. Por quê? Porque nós fomos criados para viver numa santa comunidade de fé. É por isso que é poderoso quando você está junto aqui, online é abençoado, mas a glória de Deus está no presencial, no toque. Quando João vai escrever a carta dele, ele começa escrevendo assim: o que vimos, o que ouvimos e o que apalpamos. Se você tiver intimidade com a pessoa do seu lado, dá uma apalpada nela, assim, fala: eu gosto de estar junto com você. Só se tiver intimidade. Se não tiver isso, a bochechinha. Eu abracei o Samuel. Olha, se tem uma coisa gostosa nessa igreja é abraçar o Samuel.
Você deveria abraçar o Samuel. Nunca abraçou? Vai abraçar, é gostoso. Não dá para dar a volta com o braço. Te amo, Samuel, te amo, brincadeira. Então veja, a gente vê o coração de Deus manifesto em Gênesis, porque a Bíblia fala que Deus vinha ter com o homem. Deus vinha se relacionar na viração do dia com o homem. Mas o grande problema do homem foi o quê? A queda, o pecado. E o pecado produz uma separação, que Cristo resolveu na cruz do Calvário. Quantos dizem amém? Amém. Mas no Antigo Testamento, por mais que o homem pecou e Deus não podia mais se relacionar próximo ao homem por conta do pecado, porque a natureza mudou, porque o homem se tornou filho da serpente no momento que pecou. Alguns domingos atrás eu falei que quem nasce filho da serpente. Depois deu problema numa célula, aí a irmã veio falar, não, que negócio é esse? É bíblico, se você não é filho de Deus, você só pode ser filho das trevas. Alguém está me acompanhando? Então, por o homem optar pelo pecado e se tornar filho das trevas, não poderia mais se relacionar. Só que Deus é tão amoroso, Deus é tão compassivo, Deus é tão longânimo, que Deus foi criando alternativas para continuar perto do homem. Alguém está comigo? Qual foi a primeira casa que Deus estabelece de maneira formal no Antigo Testamento? O tabernáculo de Moisés. Quantos aqui sabem do que eu estou falando? Tabernáculo de Moisés. Tinha quantas partes o tabernáculo de Moisés? 3 partes, você conhece a história. Quando Deus tira o povo que estava sendo escravizado do Egito, pela mão poderosa do seu servo chamado Moisés, diga Moisés. Logo na sequência, ele manda Moisés subir no Monte Sinai e ele dá a planta da casa. E ele fala assim, Moisés, constrói uma casa para mim, constrói um lugar que vocês vão oferecer os sacrifícios e que eu vou habitar ali. 3 partes esse lugar. Qual que é a parte exterior, meus irmãos? Átrio depois, dentro da tenda, santo e dentro ainda? Santo dos santos. Só que o tabernáculo de Moisés, ele também é um símbolo da lei. E também, querendo ou não, é um símbolo de um Deus que momentaneamente poderia estar zangado com o seu povo por conta do pecado. Então, ele nos dá uma relativa sensação de medo, de distância, porque quem que poderia entrar no Santo dos Santos para ver a Deus? Apenas o sumo sacerdote, e não era toda hora. Então, por mais que Deus estava lá, ele não podia, comungar relacionado à maneira desejada. Alguém está me acompanhando? Diga amém. Amém. Mas depois a Bíblia fala que Davi, ele no coração dele deixou fluir uma nova casa para o Senhor. A Bíblia fala que quando ele assumiu o reinado, uma das primeiras coisas que ele fez é o seguinte: olha, vamos buscar a arca, porque nos dias de Saul a gente não deu valor para a arca, e a arca é o mais importante, porque a arca é a presença. A Bíblia fala que ele trouxe a arca, mas ele não trouxe o sistema do tabernáculo de Moisés, ele trouxe só a arca, e ele decidiu fazer um novo tabernáculo, conhecido como o tabernáculo de Davi, que era muito mais simples. Inclusive hoje a igreja é um quadro profético do que Davi estabeleceu, porque como que era o tabernáculo que Davi estabeleceu? Era apenas uma tenda com a arca no meio, e ela era fechada ou ela era aberta, meus irmãos? Aberta, simbolizando que na nova aliança a presença estaria completamente aberta. Hoje pode qualquer ímpio, qualquer ateu, se chegar diante do Senhor, ver a beleza do Senhor, e ele vai receber a Jesus como Senhor e Salvador na vida dele. Porque a presença de Deus não está numa geração que ele está procurando matar, ele está procurando salvar. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar. Diga, o Senhor veio salvar. Só que esse mesmo Davi que construiu esse tabernáculo maravilhoso, que tinha adoração 24 horas, foi a primeira vez que cânticos foram estabelecidos na presença de Deus na Bíblia. Ele tem um desejo de construir um negócio mais poderoso, porque de repente ele se encontrou numa casa, numa mansão que ele morava. Ele fala: não, pera lá, eu estou morando aqui nesse lugar maravilhoso, olha o tamanho da minha sala, olha o tamanho do meu quarto, olha o tamanho da minha da minha cama king size. Cama com king deu, como que eu falei? Canga. Aleluia. Quando você recebe uma king size aí, aleluia. Recebe para você e para tua esposa, na presença de Deus.
E aí ele olha para aquela majestade, ele olha para o closet das mulheres dele, que era um closet embaçado, mulheres. Você consegue imaginar o closet das mulheres de Davi? As irmãs não estão animadas não, você não está animado. Eu quero pregar para quem está animado. E ele fala, eu estou aqui, nessa glória, mas Deus está numa tenda, edificarei uma casa para o Senhor. Surgiu do coração de Davi, mas Deus fala, meu Deus, meu filho, é muito bom isso, viu? Você descobriu algo que nenhum outro pegou. Mas olha, a sua mão está muito suja de sangue, então não vai ser você que vai construir o templo, vai ser quem? Teu filho, Salomão. E é nesse contexto, projeta para mim, por gentileza, filho, a imagem do templo de Salomão, só para os irmãos situarem. Meu Deus do céu, os irmãos estão com pressa para ir para casa hoje logo? Olha, eu nem comecei a pregar, já foi 10 minutos, culto de jejum, seu coração está aberto para de repente alguns minutos a mais, sim ou não? Sim. Não fica ansioso não, aleluia, está em baixa definição, mas então no 4º ano do reinado de Salomão, depois que Davi morreu, seu filho assumiu, ele começou a construção desse templo, e ele demorou 7 anos, no 11º ano do seu reinado ele inaugurou o templo de Salomão, e era muito glorioso, foi o tempo mais glorioso. Salomão aponta para o reinado político, econômico mais glorioso de Israel, de toda a história. Foi o tempo que Israel se tornou o centro do mundo. A Bíblia fala que todos do mundo vinham ter com Salomão, e admiravam-se, ficavam embasbacados, espantados com a glória dele, com o ouro dele. Eu gosto sempre de dar um detalhe da época de Salomão, que a Bíblia fala que tudo de Salomão era ouro. A taça que ele bebia, o vinho dele, era de ouro, o talher era ouro, o prato era ouro, inclusive ele mandou fazer escudo de ouro para os soldados irem para a guerra. Tem noção? A PM chega aqui, Glock de ouro. Está entendendo o que foi Salomão? Viatura de ouro. Os irmãos hoje vê o vermelhinho, já entra em choque. Imagina ver um douradão, falei, ih, moiou Roberto. Aleluia. Mesmo se você tomar enquadro, você está na presença de Deus, amém? Então veja, é nesse contexto que Salomão cria esse templo glorioso. Talvez essa foto nem reflita o tanto de glória, mas eu não quero falar especificamente do templo, porque o templo em si, ele era uma repetição do tabernáculo de Moisés. Então ele tinha também a parte exterior, com o altar de holocausto, onde faziam as ofertas aqui. Ele também tinha a pia de bronze. Ele também lá dentro ia ter a parte do santo, a parte do santo dos santos, só que era muito mais glorioso do que foi Moisés. Era muito mais intensificado. Se tinha 2 anjos no tabernáculo de Moisés, aqui você vai ver vários anjos na parede. Se o tabernáculo de Moisés era de pano, aqui é tudo de ouro. Quando você está me acompanhando? Mas o texto que a gente leu, que é que na verdade eu quero pregar para você nessa noite, que eu tinha que falar tudo isso que eu falei para chegar nesse ponto aqui. Avança na imagem, por gentileza. Aqui, não, peraí, deixa nessa ainda. Essa parte lateral, ela tinha uma finalidade muito específica. Essa parte lateral aqui, que é mais gordinha, da parte de baixo. Quantos estão comigo aqui? Avança na imagem, coloca outra imagem para mim, por favor. Essa parte lateral é o texto que a gente leu. Então, é a mesma coisa, amém? Amém? É o mesmo templo aqui, só que aqui ele colocou uma imagem aberta, para você entender o que acontecia. Então, Deus também provisionou dos 2 lados do templo, aqui só está mostrando um, mas tinha dos 2. Essas câmaras laterais, diga mais uma vez, câmaras, né, para uma finalidade específica que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Foi esse texto que a gente leu aqui. Então ele não é necessariamente dentro do templo, ele não é no lugar santo, nem no santo dos santos, é uma câmara lateral, com uma finalidade de guardar algumas coisas que a gente vai ver nessa noite. Alguém está comigo aqui? E a Bíblia, ela não é muito específica em relação à finalidade dessas câmeras. Deus não fala de maneira muito clara. A gente pega alguns textos isolados que mostram mais ou menos as coisas que eram usadas, mas basicamente eram câmeras para armazenamento de algumas coisas muito importantes. Então eu quero ler 3 textos com os irmãos aqui rapidamente, que falam um pouquinho da finalidade, diga finalidade,
dessas câmaras aqui. Então, Neemias 10:37, olha o que diz a palavra do Senhor. Fica comigo aí, Moisés, que eu vou ler os 3 bem rápido agora. As primícias da nossa massa, diga massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho, o azeite, traríamos ao sacerdote a gente já está vendo aqui para que servia: armazenamento de alimento, da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, olha aí, mais uma finalidade, alimento, agora está falando de dinheiro, os dízimos aos levitas, pois a ele cumpre receber os dízimos, 38, o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, trariam aonde, meus irmãos? Às câmaras da casa do tesouro, 39, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário. Olha o que se acha ali nas câmaras: os vasos do santuário, como também, o que mais se acham ali? Os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Agora, a gente já viu 3 tipos de coisa aqui, que é basicamente assim que eu quero falar com os irmãos. Vou ler outros textos também, mas basicamente 3. Primeiro, alimentos, a gente viu massa, vinho e azeite aqui. Segundo, a gente viu aqui que servia para guardar também dinheiro, dízimo dos dízimos, tesouro, coisa do tipo. E aqui ele fala que também tinha lá, estava lá essa câmara. Quem que estava lá? Porteiro, sacerdote, cantores. Agora, onde que eles praticavam o ofício deles? O ofício sacerdotal era feito naquela lateralzinha? Era dentro do templo. O cantor cantava aqui, onde eu mostrei para os irmãos? Ele cantava fora. Então veja, se eles não exerciam a função principal deles, essa câmara lateral servia para eles fazer o quê? Descansar. Era o lugar do descanso. Então tem aquele break lá, não sei se na sua empresa tem, mas tem um break, aí você desce lá no lugar do descanso, numa rede, aleluia. Deitar 5 minutos, tem 1 hora de almoço, você come em 5, dorme em 55. Sim ou não? Mais um texto, Ezequiel 40:44. Esses textos são só para mostrar para você a finalidade das câmaras. Ezequiel 40:44. Fora da porta interior estavam 2 câmaras. 2 porque eu expliquei para os irmãos, uma de cada lado. Câmaras do quê? Dos cantores, no átrio interior. Uma do lado da porta do norte olhava para o sul, outra do lado da porta do sul olhava para o norte. Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os... Ô filho, Ezequiel, eu já fui. Vamos! Ezequiel 40:45, aleluia. Está comigo, Moses? Aleluia. Eu já fui, Ezequiel 40:45, aleluia. Ixi, já fui. Ele me disse: esta câmara, ô glória, que olha para o sul é para os... Aleluia. 1 Crônicas 28, a gente está vendo de novo, que é para os sacerdotes aqui. Ou seja, não é aqui que ele exercia a função sacerdotal dele, mas era o lugar do que, meus irmãos? Fala para o seu irmão, o lugar do descanso. 1 Crônicas 28, só mais um texto para te provar a finalidade dessas câmeras. 1 Crônicas 28, verso 12, também há plantas de tudo quanto tinha em mente, em referência aos átrios da casa do Senhor, e todas as câmaras em redor para os... A câmara então era para os... Fala com firmeza, era para os... Aleluia, participe, vamos, da casa de Deus, e para os tesouros das coisas consagradas. E também para o que eram as câmaras? 13, e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas. O sacerdote exerceu o turno dele, vai dar uma descansada. O levita exerceu o cântico dele, vai dar uma descansada. E para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Agora, o que esse texto não nos fala é o que ficava em cada andar. Porque você imagina que Deus é um Deus de ordem. Então a comida não vai ficar no mesmo lugar do dinheiro, né? Talvez sua mãe já falou para você: ah, menino, depois que você mexeu com dinheiro, não vai meter a mão na comida. Por quê? Porque não, porque dinheiro é sujo. Quando estão me acompanhando aqui? Também na sua casa você não leva comida, você não vai tomar Nescau na sua cama, porque senão cai e suja. Sim ou não? Eu não sei se você pratica isso, eu pratico pelo menos, aleluia. Levou comida para o quarto, meu pai tinha religião. Só quando ele não estava em casa escondido. Quando ele chegava, a gente metia o prato embaixo, escondia, porque não podia ver. Porque o lugar de comer é na cozinha, lugar de dormir é onde? Quarto. Alguém está comigo? Agora, a Bíblia em nenhum momento fala qual era a ordem.
o que ficava em cada andar. Mas eu creio que nós podemos deduzir pelas dicas que a Bíblia nos dá. No primeiro texto que a gente leu, olha para cá, você precisa entender isso que eu estou falando, senão você vai moscar, né, a próxima palavra, o resto da palavra. A primeira dica que o texto nos dá, eu não vou voltar com você, eu vou falar porque o tempo é curto, é que o único acesso a essas câmaras era pelo primeiro andar. Então não dava para ir direto para o segundo andar, nem direto para o terceiro, tinha que entrar pelo primeiro. Ok, isso nos dá uma informação importante. Se você tem uma casa que tivesse 3 andares laterais, e você tivesse que guardar lá 3 tipos de coisa, qual que era a primeira? Diga alimento. Qual que era a segunda? Dízimos. Qual que era a terceira função? Era para o descanso. Se você tivesse essas câmaras, aonde você guardaria o seu dinheiro? No último andar. Por quê? É o de mais difícil acesso. Então se você de repente fosse roubado, aonde que é mais difícil que o ladrão chegue? No último. Então, os irmãos concordam comigo que por uma dedução lógica e racional, faz sentido a gente chegar à conclusão que o terceiro andar é o lugar dos tesouros, sim ou não? Agora, a segunda finalidade que nós vimos aqui nos textos, é que esse era um lugar de descanso, um lugar de repouso. O sacerdote tinha trabalhado lá 12 horas ininterruptas, ou 6 horas, e depois ele ia tirar um pequeno cochilo. Você sabe que o sacerdote não tinha lugar para sentar, né, nos ambientes que ele estava ali trabalhando. Então a perna devia cansar. Agora eu te pergunto, se você, né, pudesse escolher entre colocar uma cama no primeiro ou no segundo andar, pela questão principalmente da privacidade, aonde você colocava a sua caminha? No segundo andar. Por quê? Vai que você pega no sono, né, e quando a gente dorme a gente fica numa situação de vulnerabilidade, sim ou não? Quantos aqui já viram quantos aqui já zoaram quem estava dormindo? Coloca a pasta na boca, zoa, não sei o quê. Porque a pessoa está vulnerável, ela está lá, não sei o quê, a roupa sobe, aí baba. Você não quer que alguém entre de cara e tromba você, senão já vai fazer o quê? Figurinha. Alguém está comigo aqui? Não posso extravasar 1 minuto. O pastor extravasou 1 minuto, jogou o sapato, 1 minuto depois tinha a figurinha dele jogando o sapato. Criatividade. Os irmãos, na hora do apelo, sumiu uns líderes. Richelle, cadê o Richelle? Não achou, estava lá editando o vídeo do sapato. É verdade. Alguém está comigo aqui? Agora, qual que era o terceiro tipo de coisa que a gente viu que era a finalidade da câmara? Diga alimentos. Diga assim, pão, vinho e azeite. Irmão, só que é o melhor lugar para você fazer uma boquinha. Primeiro, segundo ou terceiro andar? Primeiro andar. Inclusive essa é a lógica de uma casa. Quem tem sobrado sabe, a cozinha não é lá em cima, nem o quarto lá embaixo. A cozinha é embaixo e o quarto é em cima. Então veja, Mateus, por que você está falando disso? Porque eu creio, e eu estou debaixo aqui, não estou tirando essa revelação do nada, nós estamos sempre, o que a gente prega aqui, debaixo da cobertura dos nossos líderes, os homens de Deus que têm nos inspirado. Eu creio que esses 3 andares apontam para 3 estágios da vida cristã, apontam para 3 níveis da vida cristã, apontam para 3 etapas que todo crente precisa passar. A vontade de Deus é que você chegue no terceiro andar, mas não tem como, inevitavelmente você vai ter que primeiro pisar no primeiro, depois experimentar do segundo, para então subir no terceiro. Inclusive essa lógica que a gente acabou de chegar juntos em concordância aqui, de que o primeiro andar é para os alimentos, o segundo andar é do descanso e o terceiro dos tesouros, ela concorda 100% com a lógica do apóstolo Paulo, quando ele fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga, no Espírito Santo. O reino de Deus é o que então, meus irmãos? Diga comigo, o que? E alegria no Espírito Santo. Faz com o dedinho para você não esquecer. O reino de Deus é? Casa perfeitamente com a lógica divina para a sequência do que tinha em cada andar. Pão e vinho aponta direto para a nova aliança que eu vou compartilhar com os irmãos. Isso é o que? Justiça de Deus. A justiça de Deus hoje revelada no Evangelho é a justiça que é pela fé, não pelas obras. Então, o pão e o vinho, o alimento do primeiro andar, é hoje a justiça de Cristo. Quantos dizem amém? Mas o apóstolo Paulo fala, o reino de Deus é justiça, depois é paz. O segundo andar servia para o quê, meus irmãos?
Para o descanso. Paz está completamente relacionada com o descanso. E o terceiro nível que o apóstolo Paulo fala, né, as coisas da Bíblia não são por acaso. Por que o apóstolo Paulo não fala, o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo, paz e justiça? Por que não? Porque a ordem importa. E a última coisa que ele fala depois da paz é que é alegria no Espírito Santo. E nós vamos ver nessa noite que a alegria do crente tem que estar completamente relacionada com os tesouros da casa do Senhor. Quais são os tesouros da casa do Senhor? Eu vou chegar lá com você. Então veja, eu quero falar com os irmãos hoje sobre esses 3 andares. Inevitavelmente você vai ter que ter essa experiência na sua vida. O problema, né, a verdade é que muitos irmãos nunca saíram do primeiro andar. Nunca saíram. A maioria dos irmãos nunca subiu para o segundo andar, o andar do descanso. Nem experimentou a glória dos tesouros da casa do Senhor, que não são os mesmos tesouros do mundo. Não são, não tem como. Não tem como. E a verdade é que o desejo de Deus é que você suba por esse lugar. E olha, eu vou falar na presença de Deus. Ontem, quando nós estávamos começando 40 horas, os irmãos estavam em células, mas nós estávamos aqui reunidos com o pastor. O Senhor falou claramente no meu coração: nesses 21 dias, vai ter gente que vai subir para um outro lugar. Se é para você, você pega. Nesses 21 dias, Deus está falando, sobe para cá. Deus está falando, sobe para cá. Por muito tempo você ficou estagnado, por muito tempo você ficou parado, por muito tempo você teve infrutífero, por muito tempo você teve uma cegueira espiritual. Mas inclusive tem pessoas aqui que estão passando por ciclos. Tem pessoas aqui que estão passando por ciclos. Tem pessoa aqui que está mudando de trabalho, você não está entendendo. Tem gente aqui que está mudando de casa, e Deus está falando, é um novo tempo, é uma nova estação. Sobe para cá. Sobe para cá. Sai do lugar onde você está. Sai do lugar, fala para o seu irmão, sobe para cá. Fala, se o Senhor está falando para você, sobe para cá. Irmãos, primeiro andar: pão, vinho e azeite. Qual que é uma das primeiras menções de pão e vinho na palavra de Deus? A ocasião em que Abraão estava voltando de uma guerra e ele encontrou com Melquisedeque. E Melquisedeque no Antigo Testamento é um símbolo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio em carne no Novo Testamento, mas no Velho Testamento ele apareceu também algumas horas sem o nome de Jesus, com outra aparência, com outro nome, tipificado, teofanizado, para quem gosta de uns termos teológicos. Ele aparece de maneiras gloriosas às vezes como anjo do Senhor. É o Senhor Jesus, por exemplo, quando Jacó lutou com o anjo. Não era o anjo, era o próprio Senhor Jesus que ele estava lutando. Nessa ocasião em que a Bíblia fala que Abraão trombou com Melquisedeque, a Bíblia nos deixa claro que Melquisedeque não era humano, sem princípio de dias, de uma outra ordem sacerdotal. Então veja, Melquisedeque é o próprio Jesus. Abraão encontrou o próprio Senhor Jesus. E a Bíblia fala, eu não vou ler com você que eu não tenho tempo, o que Melquisedeque serviu para Abraão? Pão e vinho. Pão e vinho. E a Bíblia fala que em resposta ao pão e o vinho, Abraão deu o dízimo. Fala, esse semestre eu vou dizimar. Aleluia, a igreja vai dizimar poderosamente aqui, depois desse apelo que o pastor fez, glória a Deus. Então veja, nós sabemos que das práticas do Antigo Testamento, essa é a única que a igreja mantém. A gente não tem nenhuma prática dos mandamentos de Moisés, nenhuma. Só a ceia, diga ceia do Senhor. Ceia do Senhor a gente come do quê? Do pão e do... E hoje também o dízimo de maneira nenhuma foi abolido, muito pelo contrário, o dízimo não é da lei, o dízimo veio antes da lei. Nessa época, quando Abraão dizimou, e a Bíblia fala a questão de dizer que ele dizimou quando Moisés não tinha nem nascido. Não, o dízimo é da lei, eu estou na nova aliança. Filho, a aliança é muito superior a essa que você está pensando. Então veja, o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão, ele estava dando a nova aliança, a graça. Abraão, inclusive, no capítulo seguinte, oficializa essa aliança. Isso é Gênesis 14 que eu estou falando para os irmãos. Em Gênesis 15, Abraão, a Bíblia fala que Deus fez uma aliança com Abraão. Colocou Abraão para dormir, mandou uma tocha fumegante, um fogo, fizeram aliança entre si, que aponta para Deus Pai e para Jesus, que é justamente a aliança que eu e você estamos inseridos hoje. A nova aliança, presta atenção, ela é uma continuação da aliança que Deus firmou com quem? Com o nosso Pai. Por isso que hoje a gente é chamado de filho de... Então Abraão já viveu na nova aliança. Abraão desfrutou da graça, porque Melquisedeque ofereceu para ele o quê?
Mas o pão e vinho aponta para o quê? Perdão dos pecados e justificação pela fé. É muito simples. O primeiro andar é o lugar de você entender que todos os seus pecados foram completamente perdoados. O primeiro andar, é o lugar de você entender em Deus que hoje, quando você nasceu de novo em Cristo, você não é mais pecador, você se tornou justo na presença de Deus. Justo, tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Jesus é pecador? Jesus é safado? Jesus é vagabundo? Mas tem muito filho de Deus que ainda se considera essas coisas. Por quê? Porque não entendeu a justiça de Cristo. A justiça de Cristo. Então veja, perdão dos pecados. Irmãos, esse mês nós vamos entrar na série Perdão Total. Perdão total. Por que eu falo que a maioria dos crentes ainda está no primeiro andar? Nunca vai desfrutar do descanso pleno da vida cristã. Porque a maioria dos crentes ainda acha que tem dívida com Deus. A maioria dos irmãos, não da nossa igreja aqui, eu estou falando da cristandade em geral, e eu não estou falando mal, eu só estou falando numa perspectiva para você entender a seriedade dessa matéria, desse assunto. A maioria das pessoas vai para a igreja, sabe para quê no final de semana? Para reconciliar. Eu vou reconciliar porque pequei muito. A maioria dos irmãos vive debaixo de condenação, vive debaixo de sentimento de dívida. A maioria das pessoas que tem uma experiência com Cristo, ele acredita que os pecados passados foram perdoados, mas que agora é por conta dele. Então, à medida que ele vai pecando, ele fala: meu Deus, agora eu preciso confessar, porque se eu não confessar, então Deus não me perdoa. Eu vou te falar na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, aqui eu estou falando isso que eu estou falando para os irmãos essa noite. Você vai encontrar uma multidão de filhos de Deus que andam de cabeça baixa, depressivos. Por quê? Porque ele está toda hora achando que ele vai perder a salvação. Então se Jesus decide voltar no meio do momento que você estiver cometendo pecado, não importa que Jesus derramou o sangue dele na cruz por você, você vai para o quinto dos infernos. Por quê? Porque não deu tempo de pedir perdão. Inclusive você começa a ver uns exageros na prática cristã, umas coisas absurdas, né, das gerações passadas. Eu creio que isso está cada vez caindo, cada vez mais. Mas de gente que tomava banho de roupa. Por quê? Porque como que eu vou estar nu se o Senhor Jesus voltar? Eu vou estar em pecado, então eu vou ficar. Então é uma revelação muito fraca do perdão total. Não tem consciência do perdão total. Eu vim aqui para falar o que a gente tem falado há muitos anos para os irmãos aqui: os seus pecados foram completamente perdoados. Olha, eu vou falar na presença do Senhor. Você pode acordar todo dia, pode estar a tua vida uma bagunça, você pode ter feito muita besteira. Acredita em mim, você pode levantar mãos santas, que nem diz o TK. O TK gosta de falar: levantai mãos santas. Você pode levantar mãos santas e dizer: o perdão do Senhor me alcança, eu fui completamente perdoado, não há mais condenação sobre a minha vida. Inclusive a maioria dos irmãos acha, Marcos, que a hora que ele peca, Deus espera que ele fique mal. Deus espera que ele fique ruminando aquele pecado. Ele fica Aí ele chega no culto depressivo. A verdade é que a gente não tem louvores mais avivados no culto, porque os irmãos chegam com um sentimento de condenação. Então ele chega, é verdade, então ele chega para louvar na casa do Senhor, ele está lá, aí o ministro de louvor fala: levanta a mão. Não tem fé para levantar a mão, porque sente que está devendo. Não tem fé para vir aqui dançar na presença do Senhor, porque sente que está devendo. Aí todo culto ele está buscando o que? A reconciliação. Então quando ele sente que o Espírito Santo tocou ele fala: ai meu Deus, fui perdoado. Oxadabaê. Mas dura às vezes só algumas horas, porque ele chega em casa depois do domingo à noite, briga com a esposa, fala: aí já era, agora é só domingo que vem. É verdade, muitos irmãos vivem nessa prisão. Filho, eu quero te contar, de maneira nenhuma graça é licenciosidade para você sair pecando. De maneira nenhuma, né? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala: permaneceremos do pecado? Não, nós que morremos para o pecado. Nós temos uma nova natureza, nós temos uma nova vida. Hoje nós temos nojo do pecado, nós temos nojo de falar da vida antiga, nós temos nojo das práticas antigas. Mas inevitavelmente você vai ter que lidar com o pecado, porque a tua carne às vezes vai pecar. Nessa hora você precisa lembrar do sangue de Jesus na sua vida. Nessa hora você precisa se fortalecer e dizer assim: não importa o meu passado, o meu presente e o meu futuro, perdão total. Fala para o seu irmão assim: perdão total. Eu vou te falar, você precisa parar de ouvir pregador de internet.
Você precisa parar de ouvir. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra, um cara reconhecidíssimo no Brasil, reconhecidíssimo, talvez a maior voz do Brasil para os jovens. E ele falou assim: você tem que avaliar, se você está orando e não está acontecendo, é porque tem pecado, tem brecha. Eu vou te falar, filho, se eu vier aqui e mandar você procurar a brecha, você vai achar. Não tem ninguém aqui que pode levantar a mão no domingo e falar: nessa semana 0 brecha, aqui ó, tarabá. Ó, perfeição, Danilo Santos aqui ó, pleno. Dá para fazer isso? Será que tem alguém aqui que pode levantar mãos santas e dizer assim: não, eu vou para o céu, porque desde que eu me converti, nenhum pecado, 0 quilômetros. Então veja, aí tua oração não é respondida, você coloca a aliança em xeque. Aí o diabo te acusa, porque ele vai continuar te acusando, que é o papel dele. Ele vai continuar jogando condenação na tua cabeça. Aí você fala assim: não, será realmente que Deus quer me dar? Por quê? Porque eu sou pecador. Nessa hora o Espírito Santo fica absurdamente enlouquecido. Tem irmão inclusive que acredita que o Espírito Santo vem para convencer ele do pecado. Então é verdade, porque os irmãos usam o texto bíblico ainda, que o Espírito Santo veio para convencer do pecado. Não é você que ele vem convencer do pecado, ele vem convencer da natureza pecaminosa quem ainda não aceitou Jesus. Mas depois que você se converteu, o papel do Espírito Santo não é mais te acusar e ficar você se sentindo mal porque você está com dívida com Deus. O papel do Espírito Santo passa a ser convencer você que você já é tal qual Cristo é. Essa é a verdade. Cutuca alguém e fala: essa é a verdade. Olha para cá. Mateus, perdão dos pecados. É trivial esse assunto. Tem irmão que está me olhando assim com uma cara de sono, falando: já ouvi isso. Mas às vezes sua vida não avança porque você não teve revelação completa ainda, filho. Porque a origem de todos os problemas na vida de um crente, né? Não de todos, não vou generalizar, mas a maioria das vezes o problema na vida dele é que ele não acredita que ele foi completamente perdoado. Vou te falar, quem não acredita que foi completamente perdoado não tem fé para cura, não tem. Porque ele está toda hora assim: meu Deus, será que Deus quer me curar? Será que eu comportei o suficiente? Será que eu jejuei? Eu lembro que na época que eu me converti, eu jejuava não sei quantas vezes para ser batizado com o Espírito Santo. Não, agora eu vou ser batizado com o Espírito Santo, 3 dias na água. Você sabe, é uma mentalidade errada. Por quê? Porque é como se eu tivesse que merecer alguma coisa diante do Senhor. Não é essa a lógica da graça de Deus. A lógica da graça, a lógica do primeiro andar é Deus dando tudo para quem não merece nada. Se você chegou nesse 40 horas se sentindo o pior crente, se sentindo mais desqualificado, se sentindo o último da fila, eu quero te dizer: você é o primeiro na mesa do Senhor. Você é o primeiro. Você é o alvo de Deus. E você precisa acreditar que o perdão é total. O perdão. Por que os irmãos não têm fé para liderar a célula, mamá? Porque ele olha para si mesmo, ele vê problema ainda. Eu vou te falar, se tem algum problemático aqui, a começar de mim, dos obreiros, é nós mesmo. Os líderes de célula, tudo problemático. Discipulador, tudo problemático, tudo com problema. Eu também, problema de liderança, problema de grosseria, problema no casamento. Mas a gente não fica centralizando a gente. A gente não coloca as nossas habilidades como um pré-requisito para Deus nos usar, mas a gente sabe que a gente ajoelha e fala assim: eu sei que eu não mereço, mas eu sei que o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Eu sei que nenhum pecado mais está sobre mim, e Deus quer me usar, Deus quer me lançar, Deus quer me projetar. Olha, eu vou te falar, nesses dias você vai ser destravado pelo Senhor. Nesses dias você vai ser liberado para avançar como você nunca avançou. Mas eu ainda sou assim. Mas meu casamento ainda assim. Filho, pelo amor de Deus, o perdão foi total. O perdão é total. O perdão é total. Você precisa entender. Olha, eu sei que às vezes eu me empolgo pregando, gosto de gritaria. Mas não é na gritaria. O Espírito Santo vai te convencer na calmaria. Para você parar de andar debaixo de pesos, debaixo de depressão, debaixo de desânimo. Eu quero profetizar, esse segundo semestre você vai chegar todo o culto aqui com um sorriso de orelha a orelha. Irmão mal-humorado vai acordar de manhã, vai olhar para a esposa e vai falar: eu sou perdoado, você também. Com bafo, com tudo, vai falar aleluia, já beija na boca.
você precisa entender que o perdão é total. E você precisa entender, filho, filha, filhinhos, que hoje você não é mais pecador, você foi feito justo. Se o justo vai liderar uma célula, como que é o evento ponte? Se um pecador vai liderar, debaixo do pecado, vai ser desastre. Por quê? Porque a ira de Deus está sobre ele. A ira está sobre ele. Então ele vai liderar a célula e fala, estou ferrado, a ira de Deus está sobre mim, nada que eu fizer vai dar certo. Agora, e se o justo for liderar? Aí flui. E se o justo está à frente de um discipulado, vai ter TLT ou não vai ter TLT? E se o justo entra numa empresa para trabalhar, vai ter favor do chefe ou não vai? Vai ter aumento salarial ou não vai? Você precisa andar de cabeça erguida, com fé na obra do que o Calvário fez por você. Você não é o pior, você não é o último, você não é aquele que só vai desfrutar de... Por que a maioria dos crentes está acostumado com mediocridade? Está acostumado com um padrão de vida zoado. Casamento zoado, ele acomoda. Filhos que estão nas drogas, está tudo bem. O justo, quando ele chega, ele fala, acabou, chega. Chega, a porta vai abrir. O negócio, esses dias eu cheguei em casa, meu Deus do céu, eu lembro que estava uma angústia de alguma coisa. Eu fiz uma oração invocando o nome de Jesus, mas foi numa autoridade que eu falei, meu Deus, de onde está vindo essa autoridade? Nem eu me reconheci. Minha esposa olhou assim para mim, eu falei, agora no nome de Jesus, eu calo essa doença na vida do meu filho. Está me infernizando o negócio. Sabe, a Bíblia fala que, né, Paulo foi acompanhando um cara que ficava falando groselha, um endemoniado Dias. Tem uma hora que ele falou, filho de Satanás, cala a boca. E o demônio saiu. Ele foi apedrejado por causa daquilo, porque aí aquele cara era um grande fazedor de dinheiro. Mas você sabe, o negócio me incomodando, uma tosse do meu filho, eu não lembro o que era, na presença de uma tosse, um catarro, alguma coisa. Meu filho deitou, minha esposa falou, vai ter que levar para o hospital. Um negócio que me tira do sério é levar para o hospital. Mas eu odeio ir para o hospital, porque eu chego lá, é horas. Eu não pertenço ao hospital. Hospital não é lugar de justo. Pode ser transitório, pode ser numa situação, mas viver em hospital, viver em clínica de psiquiatra, viver debaixo de remédio, justo não é assim, meu Deus do céu. Cristo precisava ficar tomando remédio, tomei remédio aqui para pregar porque eu estou de jejum, mas veja, não é o hábito da minha vida, não pode ser o hábito da minha vida. 2022 foi um ano penoso para o nosso filho, foram muitas UTIs, mas na virada do ano eu levantei e falei assim, em nome de Jesus, eu fecho essa porta, 2023 vai entrar e eu não vou mais aceitar isso. Está ouvindo o diabo? Está ouvindo o demônio? Está ouvindo bronquiolite? Você está ouvindo depressão? Você está ouvindo demônio que assola o meu marido? Acabou, chega! Pastor Francisco Vasco, ele conta que ele estava nas drogas no mundo e um dia ele voltou da balada às 7 da manhã, o telefone tocou, a mãe dele ligou para ele e falou, Francisco, olha para cá. Ele falou, olha para onde? Olha para cá, é por minha parte. Francisco, eu fiquei a madrugada inteira jejuando e orando pela sua vida. E Deus manda te dizer, acabou. Acabou. Ele falou que ele estava vivendo uma vida depravada. Na hora, um constrangimento, uma vontade de chorar, roeu ele por dentro. Travou ele. E ela falou, você presta bem atenção, o que vai acontecer agora com a tua vida. Você está me ouvindo aí do outro lado? Tô. Você nunca mais vai pisar em balada, você nunca mais vai colocar droga na tua boca, e você vai virar pastor de igreja. Tchau. Aquele final de semana ele foi para o encontro com Deus, hoje é pastor de muitas igrejas em Belo Horizonte. O justo tem autoridade. Romanos 5,17, aqueles que recebem a abundância da graça, do perdão e o dom da... reinarão. Meu filho, esse semestre você vai reinar. E o crente, ele governa pela palavra. É por isso que eu fico enfatizando, por isso que o pastor fala, abre a boca, igreja clama, fala, por quê? Porque a gente governa pela palavra, a gente comanda no mundo espiritual pela palavra. O justo, ele não tem uma vida de murmuração. Não sei o que, não acontece, é uma porcaria mesmo, esse carro que não funciona. Não, o justo levanta para declarar a palavra de Deus.
casamento é uma desgraça, meu marido não posiciona, esse inferno desse aluguel, esse negócio, o meu emprego, só problema, o meu chefe. Eu te pergunto, justo anda assim? O Senhor Jesus andava reclamando, o Senhor Jesus andava falando morte. A Bíblia fala, Tiago fala que a língua é como o leme do seu corpo, nela está o poder da vida, Provérbios, e o poder mas o justo ele abre a boca para falar vida. Em nome de Jesus, põe a mão na sua cabeça e fala assim: esse semestre eu só vou abrir minha boca para declarar vida. O Senhor está me mostrando que Ele está renovando muita mentalidade aqui. O Senhor está me mostrando que Ele está nessa sala aqui nessa hora. A Bíblia fala em Apocalipse que o Senhor anda no meio da igreja. Eu amo ver o Senhor andando no meio da igreja na palavra, eu amo. Aleluia. Primeiro andar, perdão total, justiça da fé. Você é justo por quê? Porque você comportou? Você é justo porque você cumpre os mandamentos de Moisés? Você é justo porque você obedeceu todos os mandamentos? Você é justo porque Deus te fala e ponto final. É dom, é presente, você recebe de graça e anda conforme a verdade que está sobre você. Eu sinto uma palavra, doenças vão começar a perder a força aqui. Se você tem andado debaixo de opressão, de algumas doenças que têm batido na tua porta, levanta a sua mão direita agora. Levanta, se você tem andado debaixo de algumas doenças, levanta a sua mão direita agora, receba o Espírito da Justiça sobre você. Ele levou na cruz do Calvário, a troca foi efetuada, essa doença vai perder as forças na sua vida, esse cativeiro você vai sair daí, essa caverna não é o teu lugar, em nome de Jesus. Mas você sabe que da classe de alimentos do primeiro andar, pão e vinho que apontam para a graça e para a nova aliança, mas tinha outro alimento também, qual que era, irmãos? Azeite aponta para o quê na palavra? Para o Espírito, para a unção. Agora, eu não vou falar do Espírito Santo aqui, que nós não temos tempo, mas o Espírito e a unção de Deus são apenas consequência da revelação de que você foi completamente perdoado. Quem sabe que foi muito perdoado, tem muito azeite na vida dele. Você já percebeu que quando você acorda e murmura, vem um céu de bronze na tua cabeça? Ele não existe, é de mentira, mas pela murmuração, você entra na esfera legalista, você entra na esfera do merecimento. Quem murmura acha que merecia coisa melhor, então ele entra debaixo de um ambiente que não é o de Deus para ele. Agora, se você levantar, declarando que Deus te ama profundamente, que seus pecados foram perdoados, você já sente um ímpeto no teu espírito com vontade de orar, é assim ou não é? Quem aqui testifica do que eu estou falando? Eu não estou falando de teoria não, eu estou falando de coisa que é a verdade na sua vida. Depois que você ouve um pregador ungido falando que você não deve mais nada para Deus, como é que você sente o seu espírito aí na cadeira? Frio? Parado? Com vontade de ir embora? Não, você sente vontade de ir até o Senhor. Esse é o Espírito movendo as águas. Quando eu conto para você que você foi perdoado, o Espírito ele paira, ele como se ele falasse assim, é verdade o que está falando para você, essa é a mensagem, e você fica cheio do Espírito Santo e da vida de Deus. Você sabe, a obra de Deus precisa ser feita debaixo de unção. Líder de célula precisa andar debaixo de unção. Discipulador precisa ter unção. Pastor precisa ter unção. Você precisa ter unção no teu trabalho para resolver problemas que você não sabe resolver. O destaque que você vai ter no teu trabalho, no teu ambiente profissional, é a unção de Deus na sua vida. Para liderar uma casa precisa de unção. Para submeter o marido precisa de unção. É verdade, acredita em mim, a tua carne não quer submeter, mulher. Esses dias eu tive uma experiência interessante, Deus falou comigo. Sabe, a minha esposa é a mulher mais submissa que eu conheço na face da terra, aleluia. Mas a gente viveu um mover no retiro, e aí ela veio cheia do Espírito Santo, me abraçou, me beijou e falou assim, amor, olha nos meus olhos. Eu falei, meu Deus. Ela falou, amor, eu quero me submeter mais. E o Espírito na hora falou para mim, quem está cheio do Espírito Santo, a mulher quer submeter, o homem quer liderar, a gente quer, alguém está me entendendo aqui?
você precisa de unção para tudo, mas não busque diretamente a unção. Claro, você pode buscar a unção, falar, Deus me enche da unção. Eu oro todo dia essa oração, Deus me enche da unção, mas a unção, ela vai ter uma limitação se você não entender que você foi completamente, fala assim, eu fui completamente perdoado. Para a gente subir de andar, só vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que na ocasião em que Cornélio viveu um avivamento em Atos capítulo 10, que o evangelho oficialmente foi aberto para os gentios, Pedro estava lá pregando com uma comitiva de crentes, e ele começou a pregar, estava só na introdução da pregação, você sabe, olha para cá, estava só na introdução da pregação. Esse é um dos sonhos ministeriais que eu tenho, esse é um dos meus sonhos ministeriais, não consegui terminar de pregar. E a Bíblia fala que quando ele falou assim, por meio desse Jesus, nós pregamos remissão de pecado, perdão de pecado. Quando ele falou essa palavra, o Espírito Santo encerrou a reunião. A Bíblia fala que o Espírito caiu sobre todos que estavam naquele lugar. A mesma palavra usada é epipipto, que é caiu, é a mesma palavra usada em Lucas 15, quando o Senhor Jesus fala que o pai amoroso, quando o filho pródigo estava vindo, o que ele fez sobre o filho? Abraçou. Epípito, a mesma palavra para o Espírito Santo caiu em Atos 10, era como se Deus quisesse nos mostrar, quando o perdão de pecados é entregue, quando a palavra do perdão é liberada, o Espírito Santo vem e cai, abraça. Quantos desejam ser abraçados pelo Senhor nesses 40 horas? Ao final dessa pregação, Deus vai te abraçar de uma maneira extraordinária. Eu não vim para 40 horas para ficar sentado e ouvir palavra apenas. Eu vim para 40 horas para ser cheio da glória de Deus. Eu estou jejuando porque eu quero mais unção. Eu quero mais glória na tua vida. Eu quero algo ser liberado. Eu quero que as estruturas espirituais sejam chacoalhadas na minha vida. Alguém aqui está como um vaso aberto e quer receber óleo nessa noite? Gabriel Beccaria, Deus vai derramar um óleo novo na sua vida, fervendo, vai ser extraordinário. Você está prestes a viver os melhores dias da sua vida. A unção de Deus vai te pegar e você vai liderar de uma maneira extraordinária. As pessoas vão querer te seguir, líderes vão ser levantados, celas vão se encher, porque a glória do Senhor vai vir sobre você nesse tempo. Tem gente aqui que Deus está falando, sobe para cá. Chega de ficar num lugar escondido, chega de ser o último da cela, chega dessa falta de compromisso. A unção de Deus vai te revirar de dentro para fora. E o seu testemunho, tem gente que o testemunho vai ser, eu não queria envolver, não queria estar, só queria sentar na cadeira, mas algo está me chamando aqui, eu sinto o meu espírito pegando fogo. Você entendeu por que muitos não saem do primeiro andar? Mas o segundo andar é o lugar do descanso. Filho, existe um descanso para você. A Bíblia fala que Deus terminou de construir a terra em 6 dias. E Deus fez o quê? Foi dar um trote? Maratoninha? 42 km, 21, 10, 100 metros rasos. O que Deus fez no 7º? Descansou. Olha, esse vai ser o semestre que Deus vai falar, sai do lugar da tribulação, sai do lugar da ansiedade, mulher, sai desse lugar de estresse perpétuo, sai desse lugar de gritaria, de palavrão, sai desse lugar, vem para a rede do Senhor, vem para os passos verdejantes. Qual que é? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me... Ele me faz deitar num lugar cheio de espinhos, Ele me leva para águas atribuladas, faz repousar em pastos. Olha como os irmãos sabem a palavra, guia-me mansamente a águas, refrigera a minha alma, refrigera. Depois que você entende que você foi perdoado, tem um descanso para você. Meu Deus, eu não preciso mais ficar batalhando pela minha salvação todo dia. Não, você pode relaxar que você já está salvo. Deus me ama, mesmo no dia que eu falhar, Deus me ama. Deus está cuidando de mim, independente do que eu faço ou deixo de fazer. Sim, está cuidando, você está inclusive na palma das mãos dEle. Entende? Quando você entende o primeiro andar, Deus fala, vem para o lugar de descanso. Deus está dando muitas imagens enquanto eu prego aqui. Uma das imagens que eu estou vendo é uma casa de muita gritaria. Uma casa de muita gritaria, prato voando, coisa assim do diabo.
Tem famílias aqui que têm sido oprimidas por um ambiente de destruição, por um ambiente de gritaria, por um ambiente de baixaria, por um ambiente de maldição, liberação de palavras de maldição, levantamento de voz. Deus vai trazer paz para a tua casa. É muita briga por causa de dinheiro, por conta disso, por conta daquilo, porque falou, porque não me chamou. Sabe, Deus vai falar, essa família vai ser salva de uma maneira extraordinária. E vai subir para um lugar de descanso no nome. Alguém recebe essa palavra no nome de Jesus? Inclusive eu creio que o cumprimento profético do Salmo 23 é em João 6, quando o Senhor Jesus ele multiplica os pães, Beca, e ele fala que ele manda todo mundo fazer o quê? Assentar. Se de repente, né, o pastor Sérgio, na ocasião da ceia, faça a ceia hoje do Senhor hoje. Ô Pati, cadê a ceia? Ai pastor, esqueci, meu Deus, não comprei o pão. Tem só a bisnaguinha da Eloá. Traz a bisnaguinha, filha, no nome de Jesus. Ele pega a bisnaguinha, que ela já deu 3 mordidas na verdade. E ele fala, irmãos, graças te dou. Aí começa a pipocar pão aqui. Pipocar pão, né? Provavelmente o que os irmãos fariam? Sairia correndo para vir pegar o pão. Alguém está me acompanhando? Eu ia ser o primeiro. Fim de jejum, 40 horas, me dá um pedaço generoso. Tribulação, correria. Deus fala assim, não, para receber provisão tem que ficar sentado. Não vai ter ansiedade, não vai ter correria, não vai ter fila. Faz a fila aí do, né, R$1, restaurante lá do centro que é R$1, como que chama? Bom Prato, não, faz a fila, não, pode ficar no lugar onde você está, que eu vou fazer o pão chegar até você, enquanto você estiver descansado, relaxado. Entrega para o Senhor, saiba que Ele te ama, entrega o teu problema, entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra, confia nele e o mais Ele fará. Fala para o seu irmão, Deus está fazendo na tua vida. Deus está fazendo na tua vida, fala para Ele com fé, Deus está fazendo na sua vida. Os irmãos me dão mais 15 minutos? 15 minutos? Quem me dá mais 15 minutos? Diga amém. Olha, não tem nenhuma instrução, Fê, no Novo Testamento, do apóstolo Paulo ou de qualquer outro para esforçar para qualquer coisa. Eu sei, a gente tem a tendência de esforçar para muita coisa que não deveria, não é? Você esforça para ganhar dinheiro, você esforça para fazer seu casamento acontecer, mas em nenhum momento você vai ver no Novo Testamento uma instrução assim, não, esforça, vamos lá, seu maior potencial, esse papo de coach, esforça, acorda 4h59, vai fazer um treino powerlift, vai fazer uma dieta extraordinária, você vai emagrecer, vai ser poderoso. Alguém está me acompanhando aqui? Quantos desejam emagrecer no segundo semestre, a começar de mim? Eu tenho desejo, aleluia. Seca, pai, a gordura. Quer emagrecer, né, Mateus? Vai casar, né? Aleluia. Mas você sabe, olha, eu não estou lendo os textos com os irmãos, que o horário já foi, mas os irmãos acreditam que está na palavra. Hebreus 4 fala assim, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. 11, esforcemo-nos, pois, a única recomendação de esforço no Novo Testamento, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele, diga, descanso. Quando o seu irmão fala, não dorme não, vai acabar. Não dorme não. É contraditório, né? Tem que esforçar para descansar, você esforça, não dá para entender as coisas de Deus. É um paradigma mesmo, por quê? Porque você está toda hora querendo entrar na tribulação, você está toda hora querendo ficar aflito, porque não vai ter dinheiro para pagar o boleto. Alguém está me acompanhando? Você está toda hora querendo ficar aflito por causa disso, por causa daquilo. Deus está falando para você, relaxa, eu te amo, vou cuidar. Vem tomar um café na minha mesa, passa a manteiga no pão e relaxa. Inclusive, um outro paralelo entre Novo e Velho Testamento que é maravilhoso, é que no dia do Pentecostes do Antigo Testamento, o dia que a lei de Moisés foi dada, diga a lei. A Bíblia fala, eu não vou ler com você, mas depois você pode procurar. A Bíblia fala que estavam todos de pé. Mas em Atos 2, projeta só essa para mim, Moisés, por favor, eu não estou lendo, mas essa eu vou ler. Atos 2,
verso 1 na RA, olha o que diz a palavra. Ao cumprir-se, velho, o Pentecoste da lei, todo mundo estava como? Em pé. E no Pentecoste da graça, né, no Novo Testamento, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. Como que Deus derramou o Espírito da primeira maneira, enquanto todo mundo estava o quê? Em pé no Antigo Testamento. Mas na primeira vez no Novo Testamento, o povo estava como? Por que o povo estava sentado? Porque você precisa aprender a sentar na presença de Deus. A Bíblia fala que hoje o Senhor Jesus está assentado à destra de Deus nas regiões celestiais. E eu e você estamos onde? Assentados juntamente com Ele, esperando que os nossos inimigos sejam colocados por debaixo dos nossos. O diabo vai perder a força da tua vida à medida que você aprende a sentar e relaxar na presença de Deus. Alguém está comigo aqui? Inclusive, em 1 Reis capítulo 5, eu só vou ler mais esse, e aí nós vamos para o terceiro andar. 1 Reis capítulo 5, vai direto para o verso 4, Moisés, por favor. A Bíblia fala que Davi não pôde construir a casa do Senhor, que eu falei para vocês, o templo. Ele desejou, mas ele não pôde, porque Deus falou assim: você é um homem de muitas guerras, muita agitação, muito pau, muita briga. E Salomão fala isso: ó, meu pai não pôde construir, porque ele foi homem de sangue. Mas olha o que diz a Escritura: porém a mim, o Senhor meu Deus tem me dado tribulação. O Senhor meu Deus tem me dado muitos problemas para resolver, por isso que eu vou. O Senhor me tem dado o que, igreja? Descanso. Cutuca o seu irmão, fala: tem um descanso para você. Verso 5, avança. Moisés, para de conversar, avança. Verso 5, Deus tem me dado descanso. Pelo quê? Ou seja, portanto eu pretendo edificar. Uma verdadeira edificação. O líder de célula só vai conseguir prosperar e multiplicar a célula dele quando ele descansar. Fala mais uma vez, seu irmão: tem um descanso para você. Tem um descanso para você. E por último, vem a banda aqui. Vem a banda para nós orarmos, aleluia. Olha para cá, meus irmãos. O primeiro andar é o andar do quê? Diga o pão e o vinho. Fala, você diga o pão e o vinho. Aponta para o quê? Para o perdão dos pecados e para a justiça da fé. Quantos creem que foram completamente perdoados? Quando você entende que você foi completamente perdoado, você sobe para o segundo andar, para o lugar do quê, meus irmãos? Descanso, desfrute, plenitude. Pode colocar aqui no retorno para mim, por favor, também o pede, por gentileza. Um lugar de descanso. E quando você descansa, você sabe, profeticamente na minha vida, 2 anos e meio atrás, quando eu ouvi essa palavra, Deus falou assim para mim claramente: você está no segundo andar. Deus falou claramente. Mas durante esses 40 horas, Deus tem falado assim para mim: Mateus, chegou a hora de subir para o terceiro andar. Mas na nossa breve meditação no começo do meu compartilhar, o terceiro andar é o lugar do que, gente? Diga: dos tesouros. Quais são os tesouros da casa do Senhor? Será que os tesouros da casa do Senhor são os mesmos tesouros que o mundo propõe para nós? Olha, eu sei que muitos estão cansados aqui, às vezes você não está acostumado a ouvir tanta palavra assim, mas acredite, você está num ambiente saudável ouvindo a palavra de Deus. Eu sei, no ambiente de jejum, às vezes o nosso corpo cansa, mas por favor, os próximos 5 minutos eu vou terminar. Quantos querem receber a parte final aqui? Conecte o teu coração agora, que Deus vai te visitar de uma maneira poderosa. Pastor Wilson tem insistido diariamente, quem ouve a live dele sabe. O Senhor Jesus não morreu na cruz para a gente ter dinheiro, ainda que Ele possa nos dar. O Senhor Jesus não morreu na cruz para você casar, para você ter filho. Mas é triste ver que às vezes alguns irmãos, o maior tesouro da vida dele, ele cobiça as mesmas coisas que o ímpio cobiça, que o cara que não tem Deus cobiça.
Você sabe, o seu foco de vida, o tesouro do teu coração, não devia ser as mesmas coisas. A gente vive uma geração superficial, que muitas vezes, você sabe, Instagram, eu estou cada vez menos lá, porque o problema não é você ver Instagram, o problema é quando você pega aquela artista, ou aquele cara, aquele jogador de futebol, e você vê a vida que ele vive, e você fica pensando assim: se eu tivesse o dinheiro que ele tem. Olha, não precisa levantar a mão, mas quantas vezes eu já fiz isso? Se a vida fosse mais fácil para mim, igual é para ele. Esses dias o Léo Laureto, que estava aqui hoje de manhã, quando sabe o obreiro de Santo André, ele falou que tem um irmão lá na igreja deles, que ele é jogador de futebol e ele se lesionou do joelho. Mas o irmão dele deu certo, e o irmão dele tem um salário de 2,5 milhões de reais jogando na Rússia. Eu falei, putz, mano, mas o irmão dele, que é o membro da videira de Santo André, deu errado? Deu, mano, e ele jogava mais do que o cara que tá ganhando 2,5 milhões por mês. Aí eu falei, nossa, esse cara deve ser um frustrado. Ele falou, olha, ele é frustrado, mas a vantagem dele é que o irmão comprou uma cobertura para ele, e manda 20 mil todo dia, e manda 20 mil todo mês. 20 mango, Tonho. Tava bom para você ou não tava? Eu queria. Pode abaixar um pouquinho, Guel, para mim, só um dedinho. E na hora eu falei assim: quem me dera ter um irmão mais velho desse. Quando eu suspirei e falei isso, o Senhor Jesus, como se Ele estivesse do meu lado, Ele falou: eu sou seu irmão mais velho. Não, mas você sabe, olha, eu sei que você aplaudiu, mas não foi nesse sentimento não. O Senhor, Ele me exortou, o Senhor, Ele falou, é como se na hora tivesse 3 na conversa. Foi interessante que eu até estava olhando de frente para Ele, mas de repente eu me senti olhando de lado, como se tivesse 3 mesmo. E o Senhor olhou para mim e falou: eu sou seu irmão mais velho. Porque eu não sei se os irmãos sabem, os irmãos é acostumado a achar que Jesus é o nosso pai, mas não é. Deus é pai, mas Ele se fez o primeiro entre muitos irmãos. Hoje, na verdade, nós somos irmãos de Jesus, que Ele é o primeiro filho, sim ou não? Ele é o primo, mas nós somos os outros. Porque a gente tem a tendência de ter o nosso coração com tesouro nas coisas desse mundo. Filho, você não nasceu para ter dinheiro. Vou te falar na presença de Deus. Olha, por que nós jejuamos 40 horas? Por que nós jejuamos 40 horas? Por que nós abrimos mão de comida? Por quê? Porque a gente está falando assim: o meu tesouro não é a comida. Hoje de manhã eu acordei, eu fui fazer um café, logo eu me lembrei do jejum. Aí o outro falou: não, mas café não tem problema, mas café é prazer para mim. Quantos aqui tem prazer no cafezinho? Aleluia, poucos. Mas eu falei, não, eu quero abrir mão de tesouros dessa terra, porque eu quero o meu verdadeiro tesouro. A Bíblia fala que a tribo de Levi, olha para cá, a tribo de Levi no Antigo Testamento, Deus falou assim: vocês não vão ter herança nessa terra, porque eu sou a sua herança. Como que você enxerga a tribo de Levi? Como a pior, que não tinha terra, não tinha patrimônio, ou como a mais privilegiada? A gente tem uma tendência, o sonho de todo mundo é ter a casa própria. É verdade, é o sonho meu também, falar, não, eu quero ter a casa própria. É o sonho de todo mundo, por quê? Porque a gente quer fincar estacas nos tesouros daqui. Mas Jesus, Ele não teve casa. Na verdade, tudo que o Senhor Jesus teve era emprestado, alugado. Tinha mulher que financiava, porque Ele falou assim: dessa terra aqui eu não vou ter nada. Abraão não firmou estaca em nenhum lugar, porque ele falou assim: David, eu sou peregrino e a minha terra, minha pátria não é essa. Pastor, ele rodou Canaã inteira, e Deus falava para ele: vai para lá, arma a tenda lá. E talvez você fala, mas Abraão era rico, mas podia ter feito uma bela casa. Mas ele estava falando assim: o meu lugar não é aqui, o meu tesouro não é esse tesouro, não é esse tesouro. Olha, o pastor me constrangeu demais contando aquele exemplo da semana passada, que os cristãos dos primeiros séculos, antes dele ser queimado vivo e feito uma tocha humana, pegavam um pau cheio de espinho e enfiava no ânus. E eu fiquei, aquela hora a pregação acabou para mim, acabou, e eu falei: meu Deus, será que eu estou sendo movido por emocionalismo agora? Porque eu fiquei imaginando
um pau com espinhos entrando no meu ânus, e eu sendo pendurado por isso, joga piche na minha cabeça e me queima. Mas por outro lado, o Senhor falou assim para mim: imagina como eu recebi na glória. Imagina, Pedro, a história da igreja conta que quando ele se viu no momento de fugir de Jerusalém, o Senhor Jesus apareceu para ele, de Roma. O Senhor Jesus apareceu para ele e falou: Pedro, eu morri por você, você não pode morrer por mim. Olha, eu sei, né? A gente estava discutindo essa semana no presbitério. Tem irmãos que não tem nem fé para vir para o culto. É lamentável, tem irmão que não tem fé para vir para o culto, né? Mas eu fico imaginando, por ocasião da grande tribulação, o lugar que você mais vai querer estar é o culto. Quando vier o abominável das nações, que é o anticristo, pastor, que o Senhor tem profetizado que está perto, todos os crentes de mentirinha vão sair fora. Vão sair fora, não vão aguentar. Não vão aguentar, porque qualquer coisa ele vai trocar. Mas aqueles que nasceram de novo, e aqueles que olharam para o terceiro andar e viram o tesouro do céu, eles vão falar assim: esse é o meu lugar. Meu coração está aqui, não está nas coisas dessa terra. Olha, eu tenho conversado muito com o Robert, que está na África, e ele me falou que a igreja lá é muito avivada. É muito avivada. Ele está liderando uma célula, e a maioria dos irmãos, às vezes o irmão acha que não pode liderar célula aqui, porque não tem carro, porque não tem um speaker do som, não é? Mas vou liderar a célula como? Não tenho dinheiro para comprar uma caixinha. Lá o louvor da maioria das células é nas palmas, e muitas são feitas debaixo da árvore. E ele falou: mano, a marca dos irmãos aqui em Moçambique é a intensidade. Mano, ele falou assim: mano, a gente quando está aí no Brasil, a gente às vezes junta os irmãos e fica falando besteira. Fica falando besteira, que eu falo não pecado. Fica falando das coisas, fala disso, fala daquilo, fala de assuntos triviais. Aqui na África, toda vez que eu junto com o irmão, pode ser líder, ou pode ser pastor, ou pode ser membro, é só papo das coisas de Deus. Eu falei: por que, Bretão? Por quê? Ele falou assim: porque aqui os caras não tem nada. Não tem nada. Não tem videogame, não tem Netflix, não tem, até tem celular, mas come pouco, não tem prazer na comida. Quantas vezes você está no culto aqui? Não estou te acusando, não, estou só me colocando. Aí você fala: quantas vezes eu estava no meio da palavra e eu falei assim: quantas vezes, às vezes você está olhando para a minha cara falando: não, achei que o culto ia acabar 9 horas, 9h21, esse moleque não cala a boca. Eu não te acuso, porque às vezes o nosso coração realmente está em outras coisas. Fala: não, quero chegar em casa, quero comer, quero ir no BK. Quantas vezes está ouvindo a palavra, já estava pensando na comunhão. Mas os irmãos lá não tem, eles faziam uma refeição por dia, e a outra, para não ficar passando fome, é shima que eles comem, que é farinha com água. Então não tem prazer nas coisas dessa terra. Não tem McDonald's lá para pegar e falar: não, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer uma comunhão. Não, vamos ter um carro, vamos ter uma casa. Não. O avivamento, o despertamento dos irmãos é muito maior, porque o tesouro deles está no lugar certo, que é no coração do Senhor. Eu vou falar para você, vou parar de falar por parábola e vou falar na íntegra. O tesouro do Senhor é Ele mesmo. O tesouro do Senhor é a sua própria face. Mas hoje a face do Senhor está conectada no seu corpo, que é a igreja. Então o tesouro do Senhor é Ele mesmo e é a sua igreja. Por que muitos irmãos não vêm para o culto? Por que muitos irmãos não estão nem aí com compromisso? Por que muitos irmãos não são dizimistas? Não quero te condenar não, filho. É só porque o seu tesouro ainda está em outro lugar. A hora que você olhar para a igreja e para o Senhor da igreja, e aquilo for a maior coisa da tua vida, aí você vai estar no lugar que Deus vai estar te falando: vem para esse lugar. 40 horas eu quero te desafiar. Sabe por que eu estou pregando essa palavra? Normalmente no domingo nós não temos palavras assim, né? Porque normalmente no domingo a gente fica no primeiro andar, porque a gente sabe, não são todos os irmãos que vão querer subir, não são todos os irmãos que vão querer desfrutar de algo maior, não são todos os irmãos que vão querer vir se derramar no apelo e chorar e falar: Deus, minha vida é tua, Deus, minha vida é tua. Olha, eu falo na presença de Deus, eu faço constantemente essas orações. Eu falo assim: Senhor, olha, eu casei, mas a minha mulher não é o primeiro no meu coração. Olha, Deus, tem um dinheiro aí na minha conta, mas
Não é primeiro no meu coração. Olha, Senhor, os meus filhos estão aqui, né? Mas não é primeiro no meu coração. Deus, Senhor, não me deixa sair desse lugar que o Senhor é o meu tesouro. Não tem nenhum problema você vir para a igreja para receber. Não, Ele quer dar. Ele quer dar muitas. Na verdade, quando a gente vem para a igreja, a gente vem querendo outros tesouros mesmo. Uns vêm para casar, outros vêm para enricar, outros vêm para receber a bênção. E o Senhor não condena, Ele até dá esses tesouros. Ele até dá. Mas você sabe, Ele não quer que você fique nesse lugar. Ele não quer que você fique nesse lugar. Ele quer que você suba para um lugar onde a coisa mais importante da sua vida é Ele. Inclusive, a única vez que o Senhor Jesus falou sobre jejum, e é oportuno que nós estamos, os fariseus vieram e falaram: os seus discípulos não jejuam. Ele falou assim: podem por acaso os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo ainda está com eles? Ele estava se referindo a si mesmo, ele é o noivo. Mas virão dias em que o noivo lhe será. É os nossos dias. O noivo nos foi tirado, está nas regiões celestiais. Mas ele falou, os anjos avisaram, do mesmo modo, porque esse Jesus subiu, ele também há de. Por que hoje nós jejuamos? Sim, tem um alvo, Fê, ser pastor, vamos chegar a 100 membros, vamos avançar, vamos aquilo, eu quero a minha cura. Não tem problema, coloca isso como alvo mesmo. Mas a única vez que o Senhor Jesus fala sobre jejum, Ele está falando sobre saudade do terceiro andar. Você sabe, eu espero pelo Senhor, eu espero por Ele, e a nossa igreja tem sido uma igreja que cultiva a volta do Senhor. Por que nós jejuamos? Beleza, a igreja tem que avançar, mas Senhor, se precisar acabar tudo agora, tudo bem. Imagina se acaba tudo agora, não vai mais importar não, irmãos. Lula, não vai, desculpa pastor, não vai mais importar, tá ligado? Se você casou ou não casou, não vai mais importar se você tinha tanto dinheiro ou não, porque o Elon Musk vai pro inferno se ele não se converter, e o membro da cela do Robert lá vai pra mesa, porque o tempo aqui é muito curto para você colocar a tua vida nos tesouros daqui. Sabe, em nome de Jesus, você veio para esse culto de 40 horas para os seus olhos espirituais serem abertos, para você ver que tem outra glória para o Filho de Deus. Não tem problema nenhum você vir aqui para receber as bênçãos de Deus. As mãos deles não curtadas não, Ele quer realmente fazer. Ele quer te prosperar, Ele quer te curar, Ele quer, mas o que Ele mais quer é que você fique tão perplexo com a presença dEle, que você fale: Senhor, agora o meu tesouro é o Senhor. O meu tesouro é a tua casa. O meu tesouro, David, é a tua igreja. Não dá mais para viver sem me envolver com a igreja. Não dá mais para envolver sem colocar meu dinheiro na igreja, sem colocar os meus recursos na igreja, sem colocar meu tempo na igreja. A Bíblia fala que em Atos, eu vou encerrar com isso, os irmãos estavam juntos todos os dias. E você acha que era porque o líder de célula ficava cobrando e mandando mensagem? Quantos aqui acham que era por causa disso? Você acha que porque os irmãos tinham fome de comida, e era que nem na célula Kids, né, que ela vai lá para comer às vezes fofura e acaba sendo encontrado pela glória? Você acha que é por causa disso? Não, os irmãos iam para a igreja todo dia, para o templo, de casa em casa, no partir do pão, porque as outras coisas tinham ficado pequenas perto da beleza do Senhor Jesus. Porque todos os dias os caras acordavam e falavam assim: será que, imagina, né, acordando e falando: será que é hoje, Regiane, que vai acabar isso aqui e a gente vai ter que colocar os nossos planos para lá, jogar fora? Porque quem sabe é hoje que o Senhor rasga o céu e vem buscar a sua igreja. Quem sabe, Mateus Guerra, no dia que você for casar, eu sei, a gente quer as coisas dela, mas quem sabe a hora que o Mateus entrar na pista, entrar no lado para fazer a entrada, o Senhor fala: não, esse casamento não, tem um casamento melhor aqui em cima, sobe para cá, vem comigo, vamos fluir. Por último, eu quero falar sobre esse negócio de sobe para cá, porque a Bíblia fala que José esperou 13 anos
13 anos, e a Bíblia dele só foi degringolando, desde que ele foi vendido com 17 anos, pelos irmãos dele, traiçoeiramente o venderam para uma caravana de ismaelitas, depois ele foi parar na casa de Potifar, depois ele foi enganado em Potifar, a mulher de Potifar quase que acabou com a vida dele, ele foi parar na cadeia, e chegou uma hora que ele até estava revelando o sonho dos caras na cadeia, os caras estavam sendo libertos, e ele ficava lá, e num dia, no silêncio do terceiro andar, no silêncio, aquele copeiro falou: meu Deus, agora eu me lembro dos meus pecados, eu só estou aqui porque José profetizou. Faraó, tem alguém que vai saber interpretar o seu sonho. E olha para cá, essa palavra tem que mover você. Depois de 13 anos, tem irmãos aqui que estão adormecidos há muito tempo, parados, outros estão envolvidos já na obra do Senhor, mas você está esperando coisas em Deus que às vezes não estão acontecendo ministerialmente, sabe? E naquele dia, provavelmente José estava lá com o sonho quente no seu coração, mas ao mesmo tempo distante, por conta de tanto tempo que tinha passado. Mas chega o carcereiro, bate na porta e fala: José, faz a barba depressa, José, porque hoje você dormiu e acordou aqui na cadeia, mas Faraó está falando: sobe para o palácio, sobe para o lugar da glória, sobe para o lugar ministerial, sobe para o governo, sobe para o lugar que Deus te colocou. Fecha os seus olhos em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar, Se você sente uma atração no seu espírito, levante as suas mãos.